O tema da minha mensagem hoje é uma falsa conversão. Só antes da gente começar a ler o capítulo aí, olha para cá, por favor. Só relembrando aquilo que foi falado na última quarta-feira, onde eu encerrei ali o capítulo 23. Lembra? Paulo, ele vinha sendo diversas vezes perseguido. As pessoas queriam matá-lo, tentaram julgá-lo de forma injusta, e ele, usando a sabedoria que Deus lhe deu e também o aparelho estatal, ou seja, o seu direito de cidadão romano, o que ele faz? Ele consegue um julgamento de forma justa, e é nisso aqui que nós estamos caminhando. E na última semana eu falei que, de fato, Deus sempre está conosco, Deus sempre está com seus filhos, assim como esteve com Paulo. Paulo, mesmo vindo de uma perseguição ferrenha, mesmo aqueles judeus o odiando, o que diz a Escritura é que Deus sempre estava com ele. E Jesus Cristo está com Paulo, aparece a ele numa aparição, não para carregá-lo no colo, mas para dizer assim: Paulo, se corajoso. Calma aí, o negócio ainda vai ficar feio. Por isso você precisa ter coragem. E Paulo de fato se reanima no Senhor. E eu terminei falando sobre a providência de Deus, aquilo que nós vemos. Paulo estava quase sendo morto. As pessoas estavam conspirando com ele. E de repente, o sobrinho dele, do nada, descobre. Então ele vai e de fato comunica ao governador ali, a quem era de direito. E Paulo de fato é livre, para mostrar que os planos de Deus não podem ser frustrados. Que homens não têm o poder de frustrar os planos que o Senhor tem. E é exatamente isso que Lutero vai dizer. Lutero diz assim: Deus ri das conspirações dos homens, pois Ele é o Senhor da história, Ele o Senhor. Então, aquilo que Deus de fato arquiteta, os planos do Senhor, não há homem que possa atrapalhar. Então nós entramos aqui no capítulo 24, que é o tema da minha mensagem hoje, uma falsa conversão. E eu quero passar apenas 2 princípios. Você põe o primeiro ali, Miguel, por favor. A primeira coisa que nós veremos aqui no capítulo 24, nesse julgamento de Paulo, é uma falsa acusação. Acompanhe comigo o versículo 1, por favor. Atos, capítulo 24, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu até Cesareia com alguns líderes religiosos e certo Tértulo, que era advogado, e apresentaram ao governador a acusação contra Paulo. Depois de chamarem Paulo, Tértulo começou a acusação dizendo, e aqui nós veremos no decorrer aí, né? Veja, só antes da gente ler aqui, Tértulo, por mais que diz a escritura aqui que ele era advogado, ali no grego seria o equivalente a orador, aquele que tem uma retórica. Ele era daqueles gregos que de fato quando falava as pessoas choravam. Sabe aquelas pessoas que ganham de emocionar os outros? Então era alguém que era extremamente hábil na oratória. E esses homens, os judeus, contratam justamente este homem para quê? Para acusar Paulo. Ou seja, vamos tentar emocionar ali o governador ali para ver se a gente consegue o nosso objetivo. E qual é? Matar Paulo. Aí do versículo 2 ao versículo 4, a gente vê que, de fato, esses homens, eles têm tanta lábia, que eles começam com uma bajulação absurda, para não falar babação de ovo, né? Mais popular aí. Mas olha o versículo 2 até o versículo 4, que diz: Depois de chamarem Paulo, Tértulo começou a acusação, dizendo, experimentamos muita paz, aquele já dizendo, né? Experimentamos muita paz, e por tua providência, reformas são continuamente feitas nesta nação. Em tudo e em todo lugar, nós reconhecemos com toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas, para que não te detenhas muito, peço-te que, de bondade, nos ouça por um momento. Ou seja, ele já começa dando aquela puxada de saco, né? Para fazer o que depois? Para vir e alfinetar. Então aqui, nós veremos do que Paulo era acusado. É que o texto é longo, né? Então eu vou citando aqui, depois você pode até ler melhor lá na sua casa. Paulo, ele era acusado basicamente de ser um agitador. Ele era acusado de ser um líder de uma seita perigosíssima chamada os Nazarenos, ou seja, aqueles que seguem a Jesus de Nazaré. Paulo, ele é acusado de trazer bagunça à ordem pública, causar tumultos. Além disso, aquelas pessoas afirmavam que Paulo, ele profanava a lei de Moisés. E nos últimos capítulos, vocês sabem, não é nada disso que Paulo faz. Na verdade, quem tumultuava as coisas eram os judeus. Aonde Paulo ia, aquele povo ia e levantava um tumulto querendo matar a ele. Ou seja, aquela máxima de Lênin já existia aqui na época de Paulo. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Era basicamente isso que esses homens estavam fazendo. Você lembra? Acho que tem umas 3 semanas, mais ou menos, eu venho falando sobre isso. Sobre o cristão, ele tem por obrigação lutar por seus direitos, quando de fato ele tem. Ele não pode
pelo simples fato de ser cristão, aceitar tudo, porque essa talvez é uma pecha que os cristãos têm. Não, eles não brigam. Pode processar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, eles são o povo da paz. E Paulo vem mostrando aos poucos que de fato as coisas não devem ser assim. Ele vai dar exemplo, e aqui no livro de Atos nós vemos isso também, exemplos práticos de como usar o aparelho estatal, o governo, para nos defender e para defender o evangelho. E é exatamente o que Paulo faz. E é isso que ele nos estimula também a fazer. Por esse motivo que nós não devemos aceitar tudo que é tipo de calúnia. Aí a pessoa vai, não sei se eu falei para vocês, esses dias aí, estava sendo acusado de pedófilo. Cada vez é uma coisa, né? Tem um filho das trevas, vai lá nos comentários do Instagram e coloca um negócio desse. O que eu faço hoje em dia? Eu prendo tudo só que eu fui ver esses perfil fake aí, né? Porque se é perfil de pessoas mesmo, igual aqui em Pinda, eu comentava nos grupos aqui, o pessoal já vinha, tinha que ser pastor. Agora vai tudo pro Sérgio. Sérgio, processa todo mundo aí, o dinheiro vai tudo para a igreja. Vão arrebentar todo mundo agora. Não deixar quieto mais não. Mas daí, eu estou vendo lá uma acusação absurda. E não é que a pessoa começou a mandar um monte de mensagem para mim no direct. Eu lembro quando a igreja era pequena, o que você fez? Óbvio, eu sei que é fraude. Mas dá um negócio ruim na gente. Falei, meu Deus, será que eu fiz? Não estou sabendo. Falei, nossa Deus, eu começo a ficar meio angustiado. E eu fico imaginando a pressão que essas pessoas ficam fazendo em quem talvez de fato tenha cometido algum ilícito. A pessoa cai. Eu falei, filho de Satanás, eu sei que você é o diabo atrás desse celular aí, do computador. E outra coisa, eu vou perseguir você vai ser processado. E fala um monte de coisa. E o que a gente deve fazer diante dessas coisas aí? É não ficar quieto. E as pessoas se levantam calúnias contra nós, mentiras, falsas acusações. E essas coisas, elas não apenas não podem ser aceitas, mas elas devem ser combatidas. Não podemos ficar quietos. Falsa imputação de crime, você sabia que também é crime. Por isso, se alguém acusar você de algo que você não é, ou de algo que você não fez, você deve, de contrapartida ali, processar também. Não vou aceitar esse tipo de coisa. É por isso que intolerância religiosa, qualquer coisinha que as pessoas falam, tinha que ser pastor, vai tomar na cabeça. Não vou aceitar mais. É assim que Paulo nos ensina a fazer. Paulo se defende das injustiças e defende o evangelho para que de fato ele tenha liberdade para pregar e a mensagem tenha de fato liberdade para chegar a cada dia mais longe. Os meios ordinários devem ser usados e Atos capítulo 24 é mais um capítulo mostrando para mim e para vocês isso daí. O evangelho, ele age na esfera espiritual, sobrenatural, óbvio, mas ele também age na arena política, na arena administrativa. E é isso que a Escritura vem nos ensinando. A nossa dependência sempre vai ser de Deus. Não temos dúvida quanto a isso. Só que o que estiver ao nosso alcance para usar daquilo que temos direito em relação a leis, devemos fazer. É tão certo que tanto Herman Bavinck como Abraham Kuyper, eles vão falar algo sobre sobrenaturalidade que opera através do ordinário. O que seria isso? O reino de Deus, ele avança de forma espiritual, mas os cristãos não devem ser bobos, otários, a ponto de não usar os meios naturais, institucionais e legais também. Então veja, é isso que Paulo está fazendo. Paulo se defende de forma legal, e aqui ele vai explicar, na verdade, o real motivo da acusação. Aquele homem, Tértulo, ele vem, fala na cabeça de Félix, aí Paulo vai dizer, não, eu vou explicar para o senhor qual é o motivo, de fato, que eu tenho sido acusado. Versículo 10, acompanhe comigo, por favor. Espera a moto sair enquanto isso. Versículo 10. Olha, Paulo começa a sua defesa. Ele vai dizer assim, Atos 24, 10. Quando o governador fez sinal para que falasse, Paulo respondeu, ciente de que há muitos anos é juiz sobre esta nação, com bom ânimo, faço a minha defesa. Aí do versículo 11 em diante, ele vai começar a sua defesa. Mas olha que interessante, o versículo 14 e o versículo 15 de Atos 24. Mas declaro que segundo o caminho que chamam seita, sirvo o Deus de nossos pais e creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas, tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Ou seja, Paulo está diante de um tribunal, sendo acusado de... E era basicamente isso aqui. A acusação é porque ele cria na ressurreição dos mortos.
porque ele viu a Jesus Cristo. E o que ele faz diante do tribunal? Ele ratifica a sua crença. Você percebeu que ele não tem medo? Ele confirma. Ele diz, é disso que eles me acusam? É exatamente assim que eu creio. E a primeira coisa que você devemos ter em mente é que o cristão, ele não deve abandonar a verdade diante de tribunais humanos. Porque às vezes a pressão é tão grande que às vezes nós somos tendenciosos a, puxa, e se eu dar uma mudada na versão? E se eu falar que eu não estava tão bem naquele dia? E se eu, de fato, acrescentar alguma coisa? Paulo não faz isso. Ou seja, mesmo que isso traga prejuízo momentâneo, Paulo não recua. Ele declara, sim, a esperança para Israel está na ressurreição de um homem chamado Jesus Cristo. Ele é a esperança. E se é disso que estão me acusando, podem me acusar. É assim que eu creio. E é interessante que essa coragem de Paulo, ela vai impactando os cristãos, que você vê homens e mulheres diante do Império Romano, dizendo, só há um Senhor. E Senhor ali é Kyrios, no sentido de governante absoluto. Você imagina, você está no Império Romano, que tem todo o poder do mundo, que pode arrancar a sua cabeça. E eles dizem, ao culto a César, vocês têm que se dobrar diante do imperador. E os cristãos comuns como nós dizem, não, só há um Senhor, diante do qual nós nos dobraremos. E Senhor é Jesus Cristo. É por isso que muitos posteriormente morreram. É por isso que o Coliseu, de fato, vertia sangue. Porque homens e mulheres, donas de casa, assim como muitas aqui das irmãs, trabalhadores comuns como nós, eles não negavam aquilo que eles criam. Agora, eu e você devemos também nos perguntar, até onde vai a nossa fé? Que é interessante, que é bacana a gente olhar o exemplo desses homens e mulheres que não negavam a fé em Jesus Cristo. E tinham inúmeros prejuízos por conta de crer em Cristo. E a pergunta é, e a nossa fé vai até onde? A pergunta que devemos fazer hoje é, eu creio em Cristo, mas eu creio em Cristo até que ponto? Eu creio em Cristo até o ponto de que não haja prejuízos para mim. Muitos, infelizmente, seguem esse caminho. Não, eu pego firme na igreja, eu sirvo a Jesus Cristo. Ah, mas se as coisas começarem a ficar ruins, não dá. Porque o que acontece de fato quando há uma genuína conversão? Se perde amigos. Familiares, por vezes, viram as costas. A briga, muitas vezes, começa dentro de casa. Não é isso que Jesus já avisa. Ele já deixa avisado justamente para que, quando acontecerem essas coisas, saibam, é normal. Este é o preço de servir a Cristo. Somos excluídos. E Paulo estava diante de um tribunal, preso, com a grande possibilidade de ser condenado e morto. E o que ele faz diante dessas acusações? Não arreda o pé. Continua firme, continua fiel, dizendo, é assim que eu creio. E olha que interessante o versículo 16 de Atos 24. Por isso, procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a consciência, ela é um indicador teológico. Você pode se lascar diante dos homens, ter inúmeros prejuízos, mas que você tenha uma consciência tranquila para com Deus, dizendo, não neguei, não arredei o pé. Eu não lembro o nome do reformador, que ele, logo na época da Inquisição, foi apertado ali a respeito de negar Jesus Cristo, e ali a espada era no pescoço, se degolava mesmo, e ele então foi e fez o quê? Não conheço Jesus Cristo, fez igual Pedro. Aí depois ele colocou a mão na consciência e disse, não, como assim? Negarei o meu Salvador que deu a vida por mim com medo de perder a minha vida. E na época da Inquisição ali, se assinava um documento dizendo que não se cria em Jesus Cristo do jeito que eles criam ali e tal. Aí o que ele fez? A mão que ele assinou foi a primeira que ele disse, olha, eu tenho que ir para a fogueira? Eu tenho, mas primeiro queime essa minha mão, porque foi ela que assinou a minha desistência. E eu me arrependi. Homens e mulheres de Deus de fato fazem isso. Mesmo diante da tribulação, da dificuldade, eles continuam fiéis a Deus. Por isso que o cristianismo não é novidade. Ele traz luta, traz prejuízo, traz inimizade, traz cisões familiares. Eu já falei que várias vezes os irmãos falavam até com uma irmã ali antes do culto. Quando a minha esposa começou a ir à igreja antes de mim, eu era o demônio dentro da minha casa. Você não vai, você quer, tal coisa. E
Eu só não a agredia fisicamente porque eu tinha medo dos meus 2 cunhados que moravam na frente. Era só esse. Senão eu bati para ficar em casa. Não vai para a igreja. Mas veja a perseverança. O que resultou? Hoje o marido dela é pastor. E se ela tivesse desistido? Não, começou a dar briguinha aqui, deixa quieto. O cristianismo, de fato, ele faz isso. Decisões familiares, perdas financeiras. Você sabia que financeiramente você só tem prejuízo também sendo cristão? Primeiro que já começa que você já vai perder 10% do seu salário. Perder entre aspas, né? Aí ganha menos. Mas não só isso. Se você de fato é fiel a Deus, há muitos serviços, há muitas formas de ganhar dinheiro que já não pertencem mais a você. É aquele jeitinho brasileiro que dava para dar uma aumentada. É aquela passadinha de mão no dia do patrão que ele não vê. Ora, você já não vai poder fazer isso? Qual o problema? Esse prejuízo já foi anunciado. Mas estamos dispostos de fato a continuarmos fiéis a Cristo? O cristianismo, ele pode trazer inúmeros prejuízos, inclusive como Paulo. Ficar diante de tribunais e nos levar à própria morte. Não é isso que acontece em países onde, de fato, o cristianismo é odiado, detestado? Coreia do Norte, Oriente Médio. Tenta andar com uma Bíblia dessa aqui lá para você ver. Olha, eu já li alguns documentários que, por exemplo, na Coreia do Norte, se eles descobrirem a Bíblia no seu celular, acabou. Nem baixado um aplicativo disfarçado não dá. Mas Paulo, o que ele fez? Mesmo diante de todas essas perseguições, permaneceu fiel, que nós também continuemos assim. E segundo e último para encerrar, põe ele, por favor. O segundo princípio que nós vemos é a pregação de Paulo ao governador. Veja, após ouvir a defesa de Paulo, Félix, ele diz assim, não, eu vou esperar Lísias, lá o comandante chegar, daí a gente vai deliberar certinho a respeito do seu destino, Paulo. Aí a gente vai ver, por exemplo, aqui no versículo 22 e 23. Acompanhe comigo, por favor. Félix, porém, era bem informado a respeito do caminho aí, né, C maiúsculo, falando a respeito do cristianismo. Félix, porém, era bem informado a respeito do caminho. Adiou a questão dizendo, quando o comandante Lísias chegar, decidirei a vossa causa. Verso 23. Ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com brandura, permitindo que os seus amigos o servissem. Ali deu uma colherzinha de chá para Paulo, né? Mas quem foi esse governador Félix aqui? Ele era governador da província romana da Judéia, dos anos de 52 a 58. E a sua gestão, de fato, ela foi marcada por excessiva severidade, corrupção e suborno. Não estou falando do Brasil, estou falando lá, aqui na Judéia. Parecia Brasil, mas não era. Félix, como ele mesmo diz, como a Escritura diz, ele era conhecedor do judaísmo e do cristianismo. Era conhecedor do cristianismo, como diz, do caminho, mas o judaísmo, por quê? Porque a sua mulher era judia. Como diz aqui, Drúzula era judia. É interessante que essa mulher, nossa, ela era da família de Herodes. Lembra? Existiam pelo menos 4 Herodes na época de Jesus Cristo. Ela era neta do Herodes que mandou matar Jesus quando era pequeno. Lembra quando mandou matar as crianças 2 anos para baixo? Era o vô dela. E ela era sobrinha do Herodes que decapitou João Batista. Que família da mulher, hein? Estava ali seguindo todo mundo, né? E qual que foi a pregação de Paulo para esse casal? Paulo não seguiu a pregação moderna. Meus lindos, vocês são o centro do coração de Deus. Não. Paulo estava diante de 2 pessoas reconhecidamente pecadoras, pessoas malignas, que faziam mal para os outros. E qual que é o método da pregação de Paulo? Não é bajulação, não é entretenimento. Lucas aqui ele vai resumir a pregação de Paulo em basicamente 3 pontos. Sabe o que Paulo disse a esses homens? Tanto a Félix como a sua esposa. Ele falou sobre a justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Versículo 25, olha o que diz. E discorrendo sobre justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo e respondeu, basta por enquanto, retira-te, e eu te chamarei quando houver oportunidade. Paulo estava diante de um governador perverso, corrupto, e de uma mulher que tinha o conhecimento de Deus, porque era judia, óbvio que tinha. Só que ela vivia uma vida como se Deus não existisse. Mesmo conhecendo a Deus. Então, é tão certo que, né, você pega alguns textos históricos ali que acompanham o livro de Atos aqui, vai dizer que essa mulher, ela se divorciou
de seu marido para ser a terceira mulher de Félix. Não é nem para ser amante, para ser a terceira. Porque, querendo ou não, é o comandante, né? É o governador dali. E o que Paulo prega a esses dois? Primeiro, como diz aqui o verso 25, sobre justiça. Justiça, ela fala da relação nossa para com o próximo, da relação nossa para com Deus. A Escritura nos ordena não apenas sermos justos para com o nosso Senhor, mas com o próximo. E Paulo vai bem no cerne do problema desses dois. Porque se tinha uma coisa que eles não eram justos, seja para com Deus e principalmente para com o próximo. Então Paulo vai justamente na ferida daqueles dois. E depois vai adiante, Paulo fala sobre domínio próprio. Ou seja, domínio próprio é basicamente você saber resistir àquilo que é errado. Resistir à tentação. Não é assim que funciona? Quem que resiste à tentação é aquele que vê a possibilidade de pecar, é tentado a pecar, porque muitos pensam que, olha, fui tentado, já pequei. Claro que não, Jesus foi tentado e não pecou. Então, às vezes acontece, né? Você olha que não, você até soa fria, gente do céu. Até aquela tremedeira assim, ó. Ai. Isso ainda não é pecado. Quem resiste à tentação é aquele que mesmo tentado diz, não. E Drúzula, ela era um exemplo de falta de domínio próprio, porque traiu o marido. Largou o marido para ficar com o outro. Félix era um exemplo de falta de domínio próprio, porque era alguém extremamente corrupto e amante do suborno. É tão certo que ele tentou subornar o próprio Paulo. Versículo 26. Ele também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, por isso o mandava chamar com mais frequência e conversava com ele. Ele chamava Paulo para ouvir Paulo, não era porque ele gostava muito das pregações, não, porque vai que uma hora ele molha minha mão, eu solto ele. Olha como era. Mas Paulo vai adiante, Paulo fala sobre o juízo vindouro, sobre a importância da consciência do juízo. Ou seja, não existe a possibilidade de pregarmos o evangelho sem falarmos de julgamento, sem falarmos de juízo. Paulo faz isso não apenas diante de Félix, governador, mas todas as oportunidades que Paulo tem. Ele fala que sim, haverá um dia em que seremos julgados. É isso que ele diz aqui, justos e injustos, todos serão julgados. É isso que Paulo diz, por exemplo, quando ele está diante daqueles filósofos, capítulo 17, acho que eu pus ali, põe, por favor, Miguel. Atos 17, 31, diz assim, pois Deus, falando sobre Deus, né? Pois Deus, essa é a pregação de Paulo, pois Deus determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Paulo está falando de quem? Para aqueles filósofos? Jesus Cristo. Vocês, seguidores de Platão, vocês serão julgados. Todos serão julgados. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Não é isso que a Escritura diz? Porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou mal que fizermos no meio do nosso corpo. E o todos ali, de fato, é todos. E aqueles que não creem em Jesus, o problema é deles. Mas, de fato, todos um dia estarão diante de Deus. O que Paulo está dizendo, sim, vida após a morte. E a hora de vocês se arrependerem, para vocês, de fato, não irem para o caminho ruim, é enquanto vocês estão vivos. É por isso que no versículo 15 ele vai dizer, haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. E Paulo está dizendo, ele vai dizer aqui nesse capítulo, e posteriormente, que olha, vai haver ressurreição, e não só isso, vocês vão ser julgados por um homem. Ou seja, há uma única possibilidade de salvação para a humanidade. Não é Buda, Alá, Maria, nem suas próprias obras. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você está condenado. Simples assim. Jesus Cristo é o Salvador. Aí você precisa escolher. Ou você tem Jesus como Salvador, ou como juiz. Não há outra opção. Escolha. Mais fácil escolher como Salvador. E um dos traços marcantes aqui, já estou encerrando, um dos traços marcantes, chocantes aqui de Atos 24, é de fato essa ambivalência moral de Félix. Por que eu digo isso? Olha o que vai dizer o versículo 25. E discorrendo ele sobre justiça, sobre domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo, dependendo da versão, amedrontado. E respondeu, basta por enquanto, retira-te e eu te chamarei quando houver oportunidade. Aqui a palavrinha grega, Félix ficou com medo, ou na versão revista atualizada que esteja tremeu, o que dá a entender é literalmente, lembra aqueles desenhos quando tem
alguém que está com medo do oponente, que começa a bater o joelho no outro, assim, é esse sentido aqui, onde ele vai, prega sobre a justiça, o juízo vindouro, e então aquele homem ele fica totalmente amedrontado. Mas sabe o que é interessante? Gente, pega o menininho aqui, por favor, me ajuda. Obrigado. Mas sabe o que é interessante? Ele vai, prega sobre domínio próprio, sobre a justiça, sobre o juízo vindouro. O governador fica amedrontado, mas ainda assim não faz nada. Procrastina. Não, vamos deixar para depois aí, né? Agora não tomei decisão não. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Você consegue perceber que a verdade do evangelho sendo pregada, ela pode cortar a consciência de uma pessoa, a ponto daquele homem ficar com medo. Mas mesmo assim não produzir arrependimento genuíno? Foi exatamente o que aconteceu. E se você ler os evangelhos, você vai ver que João Batista fez a mesma coisa com Herodes, o tio dessa moça. Diz a escritura que enquanto Herodes está no cárcere, enquanto João Batista está no cárcere, Herodes chamava para ouvir, porque ele gostava de ouvir João Batista. E quando ele ouvia João Batista, ele ficava, emocionado. Mas depois ele se juntava com os amigos e esquecia que o João Batista havia falado. Ou seja, será que o mesmo não pode acontecer comigo e com você? Por vezes nós somos também procrastinadores, deixando a decisão sempre para frente, sempre colocando para frente, mesmo sabendo que é certo, mesmo sabendo que estamos errados, que precisamos mudar. O que fazemos inúmeras vezes? A semana que vem eu melhoro. Ano que vem vai ser diferente. Eu preciso mudar. Mas a gente não muda. E quanto mais a gente demora para tomar essas decisões, o prejudicado de fato somos nós. Nós colhemos mais prejuízo. Félix, ele é um exemplo de que é possível você ouvir o evangelho, mas ouvir apenas de forma emotiva. Ou seja, há um abismo gigantesco entre sensibilização e arrependimento. Quer um exemplo? Fizemos várias vezes aqui já culto da transformação, esses cultos evangelísticos, e acredito que devemos continuar fazendo, de pessoas virem aqui à frente, receberem oração aos prantos. Eu preciso mudar. Não volta nem no próximo domingo. Ontem mesmo, fui comprar um negócio numa loja, e eu conversando com o rapaz, adolescente lá, falando para ele do trabalho dele, o que ele faz. Aí, não sei o que aconteceu, eu já comecei a falar de Deus para ele. Ele falou, nossa, eu paro de fumar mesmo. Fumar o quê? Cigarro. E o que mais? Maconha também. Ele está vendo? Você sabe que está errado, criatura. Conheci o cara na hora, já estou apertando o cara. Vai para o caminho certo, rapaz. Sabemos, só que cada vez que a gente procrastina, que a gente joga para frente, prejudicados somos nós. A verdadeira transformação, ela exige decisões. E decisões custam caro. Servir a Cristo custa caro. Custa renúncia. Sim, é você deixar uma forma de vida que aparentemente era gostosa, prazerosa, que você se identificava, para viver de uma forma diferente. Servir a Cristo, por vezes, é restituir. Ora, se fizemos errado, nos apropriamos de algo que não é nosso, nada mais justo do que devolver. Eu já contei para os irmãos, acho que alguns Nicodemos que conta isso, né? Que antes dele converter, ele, periculoso, roubava até carro. Até carro roubava. Ele conta que uma vez eles fizeram um assalto lá, se eu não me engano, num posto de gasolina. E depois de anos, ninguém descobriu quem era. Ele converteu, virou pastor. Só que ele passava na frente do posto e lembrava, gente, roubei, dono do posto. Ele fala que na época só tinha um carro velho lá que era mais ou menos o valor do que ele tinha roubado. Ele foi lá no dono do posto, arriscando ser preso. E disse, seu fulano, o senhor lembra que lá, não sei que ano, os assaltantes roubaram aí o posto do senhor, levaram tanto? Sim. E eu estava no meio. Eu vim em primeiro lugar pedir perdão para o Senhor e tentar reparar o prejuízo que eu te trouxe. E eu fiquei com tanto. Esse meu carro tem mais ou menos o valor daquilo que eu fiquei. Fica para o Senhor. Acabou que o dono do posto de fato não quis, livrou ele, né? Mas olha a consciência de um convertido. Não, se eu fiz errado, eu preciso de fato restituir, eu preciso confessar, porque o arrependimento sem mudança é emocionalismo, não é conversão.
Eu conheço pessoas que já choram, 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 mas no outro dia continuam fazendo exatamente as mesmas coisas. Ou seja, Deus se manifestou no culto? Não. Fica emocionada. Às vezes, é a luzinha que tem no fundo, é o ambiente, é a música, ai, aquela pregação emotiva, aquele fundinho de teclado. E a pessoa chora. Significa que houve arrependimento? Claro que não. Por isso é importante você se perguntar, de que lado que você está? Você está do lado daquele que se emociona? Daquele que gosta de sermões? Porque tem pessoas que são apaixonadas por sermões. Guardam tudo na cabeça, mas não pratica nada daquilo que ouve. Você é desse estilo de pessoa que gosta, que se emociona e não muda? Que continua ali com o seu pecadinho de estimação? Ou procrastinando, dizendo, não, mais para frente eu mudo, mais para frente eu mudo. Você está plantando apenas mais juízo sobre sua cabeça, trazendo mais prejuízo para a sua vida. Agora, se Félix teve tremor sem conversão, que de fato mesmo não se suceda a nós. Que nós venhamos a pegá-lo como exemplo daquilo que nós não devemos fazer, que nós não devemos seguir. Que Deus nos conduza ao arrependimento e que nós venhamos a lembrar que um arrependimento verdadeiro resulta em uma mudança concreta, por vezes mudança radical, e principalmente em renúncia, porque sem essas coisas não há conversão. Sem prejuízo não há cristianismo. Sem uma decisão de fato de mudar hábitos, de mudar de vida, você pode ter achado uma igreja legal, um povinho bacana, mas não quer dizer necessariamente que houve conversão. Mas que Deus possa de fato tocar os nossos corações para que venhamos a entender que tudo aquilo que nós podemos perder nele, pelo menos aqui, durante o tempo que estivermos neste mundo, não se compara com aquilo que receberemos dele, seja nesta vida e principalmente na futura. Amém, meus irmãos?